Vamos agora pra ele que colocou em xeque o posto do anime mais terrível já feito pela humanidade, que foi Platinum End. E temos ele, Trillion Game. E, pasmem, do mesmo criador de Dr. Pedra. Isso, eu não sei se isso diz muita coisa, até porque Platinum End é do Obata Uoba, do mesmo criador de Death Note. Mas aqui a gente tem os dois caras socáveis, que é o Haru e o Manabu. É Manabu o nome dele? Nem lembrava. Mas enfim, como eu gosto carinhosamente, odiosamente chamar eles, o Sen e o Ku. Porque um é sem graça e o outro tem cara de cu. Se bem que todo mundo tem cara de cu aqui, então não sei se esse adjetivo funciona. Mas enfim, o que tem esses dois imbecis? Eles, por algum motivo do destino, eles resolveram olhar um pra cara do outro falando: vamos juntar $1 trilhão? Ah, bora. E a história é sobre isso. Como eles vão juntar $1 trilhão em capital, em sei lá o que eles vão juntar em espécie, não sei, não importa. Mas esse é o objetivo deles, se tornarem um dos mais ricos do mundo, porque eu acho que alguém que tem um capital de mais de $1 trilhão já deve estar lá nos top 50 mais ricos do mundo, não sei, não faço ideia, e isso não importa também pra esse anime. Mas cara, esse negócio, ele é uma atrocidade muito diferenciada. Porque, diferente do seu priminho, né, do seu irmãozinho, Dr. Pedra, onde tudo ele é manipulado para fazer a história andar, sempre dois objetivos, de evoluir aquela sociedade e mostrar como o Senku é o cara mais foda do universo, aqui, além desses dois objetivos em comuns, ele tem a capacidade de superar o seu irmãozinho em criar situações, conflitos e resoluções uma mais absurda, mentirosa, enganosa, detestável, e eu poderia usar muitos outros adjetivos negativos aqui pra dizer o que é cada passo que essa história dá. Cara, cada momento que essa história avança é uma atrocidade diferente. E é um acúmulo de crime fiscal em cima do outro. É um querendo sonegar de um lado, é um querendo fazer crime fiscal do outro, é um comprando não sei o quê, fingindo tecnologia pra vender pro outro cara pra ganhar mais dinheiro, pra ganhar notoriedade. Assim, é umas coisas assim absurdas de como ele tem a capacidade de ter as piores ideias possíveis. Porque, cara, assim, pra ter as ideias de Trillion Game, pra fazer as coisas andarem, você tem que ser muito criativo de ter ideia ruim. Ou de conseguir fazer atrocidades acontecerem no seu roteiro pra você progredir, ou pelo menos tropeçar pra frente. Então, ele é esse conjunto de uma narrativa tenebrosa, de um dos piores roteiros que eu já vi na minha vida, de uma produção, assim, detestável em todos os aspectos. Tudo, nada se salva. É character design, é direção, é trilha sonora, é composição. Cara, é uma coisa assim indigesta. E quando você junta todos esses pilares da destruição, você cria Trillion Game, que até é difícil colocar em palavras que não sejam apenas um amontoado de adjetivos negativos, porque esse anime ele evoca um ódio genuíno e absoluto do meu perante a ele, cara. Porque, olha, essa história é desgastante. Cara, Trillion Game, ele é toda aquela história que a gente tem de, pô, um dia eu quero virar trilionário e o caralho, só que ele faz isso de um jeito que é tentando ser troll, no sentido de, vou tentar interter, fazendo esses dois imbecis chegarem a um nível de manipularem acionistas, manipularem milhares de empresários pra simplesmente conseguirem dinheiro. Só que a forma de como é feito, cara, é um jeito tão vagabundo. Porque, tipo assim, eu vou passar do pressuposto da tradução que foi localizada pro Brasil aqui de Trillion Game. Que sempre quando eles falavam que a empresa dele era Trillion Game, era Show do Trilhão, né? Sim. Referência a Show do Milhão. Vamos lá, vamos comparar com Show do Milhão então. Bora lá. Show do Milhão, né? Todo mundo conhece.
Programa muito bom do nosso finado Silvio Santos, que infelizmente nos deixou ano passado. Que, cara, era um programa que apresentava pessoas, né? Integrantes ali que iriam entrar no programa pra tentar, de alguma forma, responder todas as perguntas até conseguir R$ 1 milhão. E no meio disso a gente entendia sobre a pessoa, a gente via de onde ele tinha vindo, as motivações que faziam essa pessoa chegar até ali. A gente entendia muito dos problemas que ela tinha de tipo, não, vou pedir ajuda aqui pros universitários, vou pedir ajuda pra não sei o que e não sei o que lá. Trillion Game, nesse processo de tentar fazer eles virarem trilionários, ele apresenta os dois personagens da pior forma possível, que já apresenta eles como dois trambiqueiros que tava andando normalmente na rua. Aí um outro hackeou uma câmera de segurança, aí falou, não, você hackeou uma câmera de segurança, então você vai conseguir hackear uma empresa, vem aqui comigo. E aí os dois viraram uma drupinha de coquinha, entraram aí no mundo dos empresários e começou a meter trambicagem pra todo lugar. Tava sendo trambiqueiro pra lá, trambiqueiro pra lá. E, cara, é muito esquisito, porque eles fazem literalmente tudo de senso comum de qualquer adolescente normal na sociedade, de tipo pensar, eu vou virar bilionário se eu fizer um jogo gacha. Eles fazem um jogo gacha. Mas eu vou virar trilionário se eu arrumar um jeito de sabotar uma palestra. Eles sabotam uma palestra. Cara, e é N coisas, tipo assim, pensadas de uma figura que no mínimo teria, sei lá, 14 anos de idade, e quando você para pra pensar, é o autor de Dr. Stone que tá escrevendo isso aqui, e não dá pra você não ficar indignado, porque o tempo todo você não tem motivação pra seguir esses personagens, você não sabe aonde eles vão parar, e cada vez que eles exploram um lugar, eles conseguem sair com uma resolução errada daquilo. Cara, um dos episódios que mais me marcou foi um episódio de hacking, que justamente quando a gente foi analisar o que a pessoa tava fazendo, o prompt que ela tava alterando, não fazia nenhum sentido. Parecia que era freestyle, assim, tipo, ChatGPT, escreva pra mim como que eu vou conseguir hackear essa empresa. Como que eu vou conseguir disfarçar que essa pessoa é uma IA, porque IA vem demais. Mas, atrás dessa IA, eu vou colocar uma pessoa pra estar gerenciando. Por quê? Porque a gente tem que fazer traquinagem. A gente tem que fazer isso aqui da forma que seja legal pra um anime. E no final das contas, não é legal. O roteiro, ele se sabota o tempo inteiro. Porque cada vez mais que você vai entendendo quem são aqueles personagens, entendendo aonde eles estão indo e como eles chegaram até ali, cara, é nada recompensador e só te desgasta cada vez mais. E eu acho que a produção desse negócio ressalta perfeitamente como que o anime é pra ser. Porque a produção é mínima. Você tem CGI cagado, você tem in-betweens mal feitos, você tem composições de série que, tipo assim, cada vez mais você vai entendendo que essa história não tá indo pra nenhum lugar, você tem planos que são tremendamente desinteressantes e pra quem quer ter, principalmente, um mínimo de noção do que Trillion Game é capaz, ver a segunda abertura, que inclusive eu até fui um pouco dócil demais com a segunda abertura, porque em meio a todo mundo do chat tava, tipo, jogando pra 0, eu dei 1 pra ela, e hoje eu acho que eu daria 0 também, porque, pelo amor de Deus. Mas, cara, vê aquela abertura, escuta a música de abertura, e aquilo já vai resumir mais ou menos os sentimentos que o anime traz. Então, eu queria parabenizar o bom trabalho da sua produção e representar o material original da melhor forma, trazendo a pior adaptação possível para anime dessa coisa. E é isso. Pra mim, Trillion Game é um dos piores animes de 2024, tipo, sem dúvidas pra mim, até pode brigar pra ser o pior, não sei, teve muito anime ruim no ano passado. E incrivelmente, eu fiquei surpreso que nem pra fazer ser minimamente engraçado esse anime conseguiu fazer. O anime era tremendamente desinteressante e você não tinha nem a graça de ver ele pelo meme. Aqueles clássicos animes que você vê, tipo, sei lá, tu vê um Big Order da vida e aí tem umas cenas engraçadas como, sei lá, você puxar a orelha da mina e a menina fica grávida. Nem isso o anime tem, cara. Nem isso o anime tem. Ele é desinteressante até pra trazer entretenimento. Então, se ele é ruim pra ser ruim, ele já criou um outro nível de ser ruim aí, mano. Pois é, cara. Eu simplesmente pego abro no dicionário aqui, no Google, em algum lugar assim, adjetivos negativos. Eu dou um Ctrl A, seleciono tudo e jogo em Trillion Game.
E é isso, cara. Eu só tenho adjetivos negativos pra isso daqui, e aí eu poderia gastar meu vocabulário durante alguns minutos dando esses adjetivos pra ele, mas eu acho que não vale meu tempo. Não vale o tempo em absolutamente nada, cara. Isso daqui foi uma das experiências mais aterrorizantes, mais assombrosas que eu já tive vendo o anime. Sinceramente, eu não sei se ele consegue tirar o posto do nosso tão aclamado e, né, merecido posto atual de pior anime que a gente já analisou aqui, que foi o Platinum End. Mas assim, se ele não desbanca, ele tá colado. E eu não sei outro anime que esteja tão colado quanto ele. Sei lá, um Butareba da vida, talvez? Não sei. Mas ele conseguiu chegar nesse posto de eu falar, cara, isso daqui é só um dos piores animes que eu já assisti na minha vida. Ponto. Não apenas um dos piores, mas um dos que eu mais odeio também. Aí eu posso dizer, sem sombra de ser feliz, eu odeio muito mais Trillion Game do que Platinum End. Isso com toda certeza. Mas tá aí. Um 0 redondo e cravado pra essa atrocidade. Eu espero que não volte, apesar de já ter meio que murmúrio de segunda temporada, mas eu espero que isso daqui só morra e acabe no esquecimento. E parabéns. Eu acho que você tem um mérito pra esse anime, é achar que talvez Dr. Pedra não é tão ruim assim. Parabéns, videogame. Eu fecho no meio por motivos de não dá pra eu botar 0 aqui porque não vai contar. Então eu quero contar que eu odiei esse anime aqui na lista, então eu vou dar meio. Caramba, meio é ódio. Que loucura. Mas eu ainda odeio mais Platinum End. Ah, tá certo. Tá. Eu ri muito mais. Genuinamente, eu ri muito mais em Platinum.